Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, o Fala PT de hoje traz Jorge Lorenzetti. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo, cara. É um prazerzaço, uma honra ter aqui. Já vou explicar por que essa honra. Você vai ficar curioso com as histórias. E o Jorge é enfermeiro e professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. É isso? Isso mesmo. E, Jorge, você foi o primeiro candidato do Partido dos Trabalhadores em Florianópolis, na capital catarinense? Isso mesmo, foi uma honra para mim, fui o candidato das primeiras eleições diretas das capitais no período do final da ditadura, né, 1985. Então estamos quase fazendo 40 anos, né? Gente, e como é que foi para aquele momento, assim, era euforia, né? Era um desafio, sabe? Era um desafio muito grande, porque é uma responsabilidade, um desafio, porque o Partido dos Trabalhadores estava começando, na verdade, tinha feito as eleições de 1982, porque as eleições para as capitais em 1985, para relembrar, elas foram eleições solteiras, que os prefeitos eram indicados pela ditadura militar, pelo regime militar. Então teve as eleições para governador em 82 e para vereadores, né? E depois é que teve as eleições solteiras para as prefeituras das capitais. Então foram só para prefeito. Só para prefeito. Só para prefeito em todas as capitais. Quantos candidatos eram em Florianópolis? Olha, acho que éramos uns 5 candidatos. 5 candidatos. 5 candidatos. E como é que começou a história com o PT, para nós chegar nessa parte do primeiro candidato do PT nas eleições diretas? Como é que foi a tua história? Eu sou um militante, né, veterano, e comecei no movimento estudantil e na UFSC, e lá criamos um partido de ação dentro da universidade para disputar os diretórios acadêmicos, assim como uma visão progressista, de esquerda. E eu fui um fundador do Partido dos Trabalhadores, né, já desde 1980 e 1981. Então eu fui também o primeiro vice-presidente do partido no estado, aqui em Santa Catarina. Então fizemos todo o processo de... Foi o primeiro vice-presidente? O primeiro vice-presidente do estado, aqui da primeira direção executiva. Foi o primeiro em tudo, então, ali. Bom, mais ou menos, significa que eu bem veterano, né? Então... E eu fui o primeiro presidente da CUT do estado também. O primeiro presidente da CUT também. Isso, foi Central Única dos Trabalhadores. Fundador, e em 1984 teve o congresso de fundação da Central Única dos Trabalhadores e eu fui eleito presidente num congresso lá em Chapecó. Então, quando teve as eleições para a capital, eu já era também o presidente da CUT, né? Já tinha uma história de militância sindical, eu era presidente da Associação de Enfermagem aqui de Santa Catarina, e também fui vice-presidente da Associação dos Professores da Universidade, então já tinha toda uma história aí de militância. Então, quer dizer que você acumulava funções, então era uma coisa... É verdade. Como você falou, era um desafio mesmo. Era um desafio mesmo, porque, na verdade, assim, como professor, você militava na universidade. Sim. Aí acabamos transformando a PUFSC num sindicato, que era uma associação recreativa, Sim. a Associação dos Professores da Universidade. Transformamos ela numa ferramenta de luta, numa ferramenta de defesa da universidade pública, numa ferramenta de defesa da carreira única dos professores no Brasil, que foi uma grande conquista. Então, eu também entrei nesse processo. E era forte na época. Sim. Até porque, na verdade, as universidades foram pontos de resistência durante a ditadura. Então, sim, muito forte. Fizemos lutas históricas assim, né, das universidades. E também na Central Única dos Trabalhadores, né, que daí é uma experiência também nova pós-ditadura, né, no fim da ditadura, de construir centrais sindicais, né? Então, esse desafio mesmo deve ter sido... Não, é porque tinha muita perseguição ainda, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito especial também, assim, de dificuldade, que muitas vezes eu acho parecido com aquele momento histórico, sabe? Olha. As ameaças, sim, as coisas que estão. Tivemos aí por um triz. Não, né? Por um triz. Não tivemos um golpe de Estado militar no Brasil. Cada vez mais claro agora. Cada vez mais claro. Por um triz não tivemos. Então, naquela época ali, no final do governo Figueiredo, a gente tinha dúvida e tinha medo. Porque ainda tinham prisões, tinham a tortura, ainda tinham vários casos de arbitrariedades. Então, a gente tinha medo, assim, olha, que abertura, até onde tínhamos que forçar essa abertura, mas a gente sofria, né? Lá em casa eles ligavam o telefone, faziam ameaças, você era seguido, né? Na cidade, então
Tinha muitas, a gente tinha... Tinha muito medo, não? Olha, tinha mais coragem do que medo. Mas claro, preocupava. Família, tudo, né? Mas quando está na luta ali, já tá na luta enfrenta, ali, né? aí enfrenta. Até porque, na verdade, só tinha esse caminho a ser tomado, porque senão a gente não teria... A resistência que vinha sendo tomada durante o período da ditadura deu essa força, né? Deu essa coragem para as gerações seguirem com as suas lutas. E aí teve essa combinação, né? De fazer, de um lado, um partido mais focado nos interesses majoritários da população brasileira, da classe trabalhadora, né? Dos movimentos das classes trabalhadoras, e, de outro lado, também a Central Única dos Trabalhadores como uma luta intersindical, né? Você não ficar na luta por categoria, mas transformar essa luta das categorias numa luta mais geral. Muito mais coletiva. Então, que defendia coisas importantes. Ou seja, a coragem vinha porque a gente estava em turma. A gente tinha uma galera grande, né? Uma galera grande. Então, e assim, esse período foi um período de vitórias. Sim, foi. De muitas vitórias. Hoje, assim, olhando no retrovisor, como se diz, isso que eu digo. A gente teve muitas vitórias estruturais relevantes, né? Porque isso preparou, por exemplo, a Constituinte de 88, né? Isso, também. Que é nesse processo que desembocou na Constituinte de 88. Aqui a Constituição está aqui na nossa mesa. Exatamente, que é um marco para a democracia e para a cidadania no Brasil. Sim. Foi um processo constituinte altamente participativo. Então, nós trabalhamos muito para que tivesse essas cláusulas. Você participou também da Constituinte? Sim. Nos movimentos, né? Não como candidato. Sim. Né? Então, mas os movimentos estavam presentes? Os movimentos estavam presentes. Eu fui candidato a deputado federal em 82. Em 82. Nossa, então já tem uma experiência, larga experiência com eleições. Sim, eu vou colar nele aqui para pegar uns bijus aí da... A gente somava isso para assim, né? Mas a gente tinha, digamos que o projeto era muito mais importante do que em si uma carreira, né? A gente queria construir o partido, né? A gente queria construir a central sindical, a gente queria essa causa da democracia, essa causa da cidadania, né? Essa causa dos direitos sociais. Nos move, né? Isso que era a grande motivação, né? A gente reduzir as desigualdades no Brasil. Então, isso era uma força motriz, né? Digamos assim. Então, a gente estava muito fortalecido por isso, né? Então, já tinha na época, por exemplo, um movimento da reforma sanitária, que era um movimento popular da reforma sanitária que desembocou no SUS. Sim. Então, vários movimentos sociais se aglutinaram em torno de garantir essas bases na Constituição de 1988. Então, foi um momento altamente rico, altamente desafiador e de muitas vitórias, né? Sim. E hoje, como eu disse, a gente pensa que tem muitas ameaças aí, que tem certas semelhanças. Mas também tivemos muitas conquistas, né? Tudo aquilo que vocês plantaram lá atrás, quando você estava falando aqui, que era a ideia de ver uma sociedade mais justa, que tivesse distribuição de renda, que a sociedade pudesse ter os mesmos direitos, né, alcançados depois da Constituição. E os governos que a gente teve do Partido dos Trabalhadores deu esse gostinho. A população pôde experimentar muitas coisas que hoje, muita gente às vezes até nega hoje, acaba colocando que eu estou aqui, estou de boa, estou classe média, hoje não tem mais... Mas não sabe como é que era antes. Tem uma geração nova também que não compreende o que era antes do governo do PT, do primeiro governo Lula até agora, e o que foi depois, né? Então, que a gente não... a gente tem que ter uma vigilância permanente, né? Está provado, tempos recentes de ameaças à democracia, de rupturas autoritárias. Eu tenho falado que eu acho que nós estamos vivendo um período muito estranho, assim, do sentido de perigoso. Sim. Que é que nós temos 3 grandes ameaças mundiais que nos dizem respeito diretamente, 3 mega riscos que nós estamos vivendo, que é uma corrida armamentista. Muito forte. Muito forte. Dos últimos 75 anos, a maior corrida armamentística que nós estamos aí. Então, nós estamos vivendo uma ameaça muito grande sobre a paz. Com uma diferença muito grande em relação ao pós-Segunda Guerra Mundial, é que hoje nós temos um armamento atômico fantástico, violento.
Então nós temos um arsenal atômico violento que pode destruir o planeta muitas vezes, é uma coisa meio insana, né? E que está aí sob ameaça de isso. Nós, no ano passado, por exemplo, só para dar um dado, nós tivemos no Brasil, no mundo, aliás, um gasto em militar correspondente ao PIB do Brasil. Quer dizer, o PIB do Brasil para tudo que o Brasil produz é a nossa riqueza, nosso PIB. Nosso PIB são mais de 10 trilhões de reais. E isso foi o gasto em armas no ano passado. Vocês imaginem um PIB brasileiro que não poderia fazer para acabar com a fome no mundo, né? Acabar com as desigualdades, construir moradia, construir saúde, direito universal à saúde, educação. Dá para fazer, ou dá seja, para fazer um outro mundo, né, com esse dinheiro. Então, essa é uma primeira grande ameaça. A segunda é o colapso climático, né, que a gente está vendo aí. Né, todo mundo sentindo, até quem negava está começando a sentir calor. Está começando a ter água batendo dentro de casa, o carro arrastado. Até quem nega não consegue mais. E é incrível, né, como é que as pessoas ainda negam uma coisa como essa, né? Então eu acho que esse colapso climático também é uma ameaça muito pesada, assim, muito importante, que tem que criar essa consciência, né? Assim como a gente tem que retomar um movimento, uma consciência mundial pela paz, nós temos que fazer uma consciência e um movimento mundial pela preservação da natureza, pela sustentabilidade, pela preservação do meio ambiente, aqui o nosso local, etc. Até porque, na verdade, o homem às vezes se acha que ele é acima do que nós temos na natureza. Se acha acima, mas nós somos a própria natureza, então destruindo ela, a gente está destruindo nós mesmos. As teorias negacionistas são vergonhosas nesse sentido. Né? Nesse sentido. E o terceiro? O terceiro é o crescimento da extrema-direita. Então, acho que isso também é um momento muito único, assim, que a gente está vivendo. E no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, que você está vivendo, assim, como a gente teve lá um século atrás, né, a gente teve a emergência do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pensou, não, depois da Segunda Guerra, nós vamos viver um período, aí tivemos mesmo um período de prosperidade, um período de relativa paz, um período de crescimento econômico, de democracia econômica, né, de distribuição de renda, de menos desigualdade. Então a gente pensou, não, isso é uma coisa que vai ser aprofundada para a gente, nós temos que pensar que daqui para frente a gente vai melhorar isso na humanidade, né? E agora a gente está vendo que não. 100 anos depois tem um governo neofascista na Itália, tem um governo neofascista na Argentina, tem um governo, né, a extrema-direita está ameaçando ganhar um grande espaço no Parlamento Europeu nas eleições desse ano. Nós temos aí um Trump para ser eleito nos Estados Unidos. Então, ganhamos o ano passado, ano retrasado, né, 2022, por menos de 1%. Isso, quer dizer, e nós aqui ficamos de pendurado, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam pensar mais nisso, que a gente precisa dialogar mais com a população, sabe? O que significa esse projeto da extrema-direita, né? Esse projeto que defende o liberalismo, o ultraliberalismo radical, selvagem, né? Capitalismo selvagem, que quem vai se safar é quem vai ter meritocracia. Isso é uma enganação, entendeu? Então, eu acho assim, que não tem que ter Estado, que não tem que ter que isso é em nome da liberdade de Deus, da família e da pátria, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito. E já vimos isso na história também. Sim, já vimos isso na história, onde que isso vai. Bom. Mas agora, quer dizer, nós estamos reproduzindo isso de uma forma alarmante, sabe? Então, esse projeto que querem o quê? É retrocesso, é retirar as medidas antirracistas, retirar as medidas, né, de igualdade de gênero, retirar a educação pública, né, retirar o serviço público de saúde, quem só pode ter acesso a serviços públicos, quem pode pagar, quem não pode, que se vire. E o pior é ver quem não consegue pagar defender isso. Não, isso tem hora que eu vejo isso assim, conversando com algumas pessoas, as pessoas falam, tem que privatizar a saúde, privatizar tudo. Mas tu vai ter dinheiro para pagar uma consulta, tu não tem hoje. Isso. Aí a pessoa para pensar, pois é, eu não tinha pensado. Volta e meia eu converso nas redes sociais, as pessoas perguntam, Leila, mas que os professores estão em greve, os médicos agora estavam em greve recentemente na rede de saúde pública do município. E aí eu fui lá no postinho, o médico não estava lá, tem que privatizar mesmo. Espera aí. Ele está lá lutando porque está faltando condições no teu posto de saúde, ele está lá lutando para poder melhorar as condições dele também, ser valorizado, porque os últimos anos cada vez mais caindo o salário, gostaria de ter esse direito também de estar sendo valorizado. E aí você diz que tem que acabar com isso ali, o serviço público tem que acabar, tem que ser privado.
Aí a pessoa para pensar, tu vai ter dinheiro para pagar? Eles param para pensar, não, então não faz sentido. Não, é isso. E se você olha assim, você conversa com as pessoas, você vai ver isso. Quer dizer, hoje, por exemplo, a saúde está no topo das prioridades das pessoas no mundo inteiro. É uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. É o que mais preocupa as famílias hoje. Significa a vida, né? A vida, o direito à assistência. Então, no mundo inteiro tem essa situação de você buscar que a sociedade se mobilize para garantir o direito à saúde. Sim. E a gente está vendo esse tipo de narrativa, esse tipo de afirmação, esse tipo de convencimento de que o que vai resolver o problema é uma privatização, é o setor privado, é transformar a saúde numa indústria, transformar a educação numa indústria do lucro, num comércio, numa mercadoria. Então, realmente é uma coisa que... Preocupante. Preocupante. Então, é uma coisa que eu vivo assim, estou agora, né, me aposentei, estou vivendo meus últimos anos, né? Estou bem consciente disso, mas eu fico preocupado, muito preocupado porque a humanidade está num processo de regressão que nós esperamos que a gente consiga superar isso. Então a gente tem que ter otimismo, quer dizer, por isso que a gente tem que continuar na luta. Isso. E por isso que a gente faz esse bate-papo, para a gente buscar essa reflexão de quem está acompanhando. Essa é a ideia realmente desse podcast aqui, que é o Fala PT, que é para que a gente possa, mostrando da história que a gente tem, dos fundadores do partido, das pessoas que conseguiram lá atrás semear esse ponto de esperança, do que hoje nós temos ainda que continuar essa luta. De quem está chegando hoje, quem está tocando hoje as condições de fazer realmente a população ter esperança, saber que lá atrás teve muita gente que lutou para que a gente pudesse fazer isso hoje. E que a gente não pode parar. A gente não pode se acomodar, né? Então, e ver que a gente está num processo de verdadeira reconstrução. Reconstrução. Do Brasil. O lema do governo Lula é esse, união e reconstrução. Por quê? Porque o Estado foi destruído. Foi. Os órgãos públicos estão sucateados, o serviço público está sucateado, as políticas públicas foram... 6 anos eles fizeram isso, eles destruíram tudo. Um estrago violento. Tu vê que... Então, por isso que tem que ter uma verdadeira reconstrução mesmo, né? E precisa a população entender, né? O que são os projetos que estão em oferta, né? Impossibilidades na sociedade. Então, acho que é muito importante, eu sempre faço essa reflexão, acho que as pessoas têm condições de entender o que é um projeto de extrema-direita, se a gente explicar o que significa, dar os exemplos, né? Para ver para onde que eles querem levar a sociedade, sobre uns lemas absurdos, né? Absurdos, assim, porque em nome de Deus, em nome da liberdade, se cometeu as piores injustiças. Sim, na história então, acho que então a gente precisa fazer essa reflexão e ver que realmente tem que ter um projeto coerente, onde haja uma distribuição de renda, onde haja acesso, né, a condições dignas de vida, onde haja acesso à moradia, né, acesso a transporte público decente, falando mais aqui da cidade, né? Então, acho que já eram os problemas que a gente discutia em 1985, porque não tinha... Você vê que 1985 era uma época pré-SUS. Eu ia te perguntar isso agora, como é que era aquele momento numa pré-campanha? Então, como é que chegou ali com as condições que deram? Em 1985, nós vivíamos um momento pré-SUS. Não tinha SUS, por exemplo. Tinha uma educação pública. Eu, por exemplo, fui estudante do Instituto Estadual de Educação. Então, eu sei que era só o último ano do 2º grau, mas uma educação boa, de qualidade. Né? A gente entrou para o vestibular tranquilos, porque a gente se formou na educação pública, né? E a gente já discutia muito dos problemas de hoje. A cidade já tinha problemas de mobilidade, mas principalmente problemas de falta de transporte público decente. Então, você pega quase 40 anos depois, você vê que os problemas de mobilidade se transformaram no problema número 1 da cidade. Você vê que a saúde continua sendo o problema número 1, estão batendo os dois, né? Sim. Saúde e mobilidade, saúde é anos e anos e anos que está sempre lá no topo das preocupações, das queixas das pessoas. Então, eram os mesmos, já tinha esses problemas estruturais. Sim. E em 1985. Né? Então, a gente já discutia a municipalização do transporte público, a gente já discutia a implantação de um sistema único de saúde, a gente já discutia o direito à educação, discutia moradia popular. Né? Eu acho assim, hoje, se a gente fosse pensar, né, já até te falei em um outro momento, assim, 2 grandes destaques da cidade,
em que pese todos os outros são importantes, né? Uma cidade sustentável, todos esses aspectos, mas é um transporte decente, é a tarifa zero, é o investimento em transporte público. É isso que vai ajudar a equilibrar minimamente as dificuldades de mobilidade, que a pessoa sinta que é melhor ela ir no transporte público do que ela usar o seu carro. Então, Jorge, eu tenho conversado com as pessoas e nas últimas décadas foram tirados os ar-condicionado do ônibus. Agora nós temos com essa questão do aquecimento global aí, que a gente sentiu na pele essa temporada de verão. Nós tendo aí temperatura batendo na casa dos 40 graus. Dentro de um ônibus chega a 55, 60 graus, essa sensação térmica. É um negócio assim, humanamente, sem dignidade alguma de transportar, ainda mais um ônibus cheio. Sim. Imagina uma pessoa idosa indo para um médico. Ou uma pessoa que é hipertensa, utilizando o transporte coletivo. Então, assim, tiraram o ar-condicionado. Baixou a passagem? Não baixou. Então, onde é que está a referência disso? A gente faz essa pergunta, né? Então, é uma reflexão que vai ter que ser debatida agora no período eleitoral para poder cobrar realmente, que a gente possa não só cobrar, apresentar o que a gente vai ter de proposta, de solução, para que a gente coloque uma reflexão na cidade de que realmente a gente precisa dar uma virada de chave. Alguma coisa não está sendo feita de maneira certa. A gente até brinca, né, que os gestores municipais de Florianópolis sempre se esforçaram muito para fazer o pior sistema público de transporte. É verdade, sim, é verdade. Fizeram um esforço especial. Eles se esforçam muito para fazer. Cada ano é uma invenção nova para piorar. Para piorar. É para piorar. É uma situação E o outro aspecto que eu queria destacar, assim, que né, a gente vivenciou, por exemplo, 40 anos. Eu moro há 50 anos em Florianópolis, né, 52 anos. Eu nasci em Urubici, na Serra Catarinense. De Urubici. Estudei a minha primeira formação em Lages, em Urubici e Lages, depois vim para cá, para o Instituto, e depois fui para a universidade. Então, a gente acompanha aqui mais de 50 anos. Então, a gente viu essa especulação imobiliária avassaladora na cidade, sabe? Quer dizer, aí, se você olhar para o outro lado, você vê os graves problemas, né? Que um deles é a mobilidade, mas você vê que a população de baixa renda não tem moradia. Na Florianópolis é outro gargalo. Não tem moradia. Eu vejo as pessoas lá no norte da ilha, estou morando na Cachoeira, Ponta das Canas, os trabalhadores lá, eles não têm como pagar aluguel. Estão reconstruindo verdadeiras favelas ali para poder sobreviver. Então, eu acho que precisamos... Então, por isso esse acerto, né, de retomar o Minha Casa Minha Vida, de retomar o Bolsa Família, de fortalecer o SUS, de fortalecer a educação pública, né, de fortalecer as políticas antidiscriminatórias. Então, acho que é isso, construir uma base cidadã e a gente alertar que isso é o que a extrema-direita não quer. É tudo anti a extrema-direita. A extrema-direita é esse grande perigo que nós estamos atravessando, porque a gente vive num estado em que a extrema-direita tem uma grande força, infelizmente. Tem uma força e eles não conseguem. Outra coisa que eles negam, né? Tipo, o governo Lula está 1 ano e 3 meses e já tem o Minha Casa Minha Vida vindo para Florianópolis. Sim. Chegando moradia agora para Florianópolis. Sim. Esses dias eu entrevistei o nosso pré-candidato Igor, também, que é da saúde, que é o médico da rede de atenção básica. Meu candidato. Teu candidato, teu pré-candidato, né? Meu pré-candidato. Teu pré-candidato. E ele vinha falando também dos investimentos agora do Mais Médico, que foi o que desafogou, assim, minimamente, né? O que estava virando caótico para Florianópolis. Mais Médico do governo federal do Lula, do PT, do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. E como que as pessoas ainda negam isso? Um governo de Florianópolis é um governo que não é do mesmo partido, e o presidente, que é o presidente Lula, sempre aderiu à ideia de ser um presidente republicano. De atenção realmente para a população. Isso. Não interessa qual partido do prefeito, manda o recurso, e Florianópolis está já recebendo isso. Já tem vários programas do governo federal de reconstrução do que foi destruído pelo presidente Bolsonaro, que estão sendo reconstruídos e estão sendo colocados em Florianópolis, implementado. E é muito estranho, porque é um estado que viu o presidente Bolsonaro vir aqui várias vezes só para andar de jet ski, para fazer motociata, fazendo um teatro, fazer cena, fazendo cena só, e não trouxe R$1.
A gente pergunta para as pessoas... Rodovias, né? Aí que eu fico assim, 1 bilhão. 1 bilhão, assim, a gente pergunta para as pessoas, me diz uma escola, me diz uma casa que ele tenha feito para alguém, que alguém que precisa de moradia. Me diz, então, 1 metro de rodovia que ele tenha feito. Nada, não foi feito nada. Sim. 4 anos aqui só fazendo cena. Só passeando. Só fazendo cena. E chega o presidente Lula em 1 ano. 1 ano já começa a botar recurso, vai para Florianópolis, vai para São José, vai para Palhoça, para todos os municípios recebendo, fazendo realmente uma gestão para as pessoas. Sim. Então, assim, a gente tem que ter orgulho desse partido. Sim. A gente tem que mostrar realmente a bandeira, por isso que a gente fez o Fala PT aqui com um cenário realmente para mostrar a história do Brasil, da participação das pessoas na roda da economia, faz parte desse partido, dessa cor, que ajudou a construir a Constituição brasileira, sim, que vem no dia a dia, mesmo com dificuldades, que a gente sabe que é difícil, mas vem colocando a população que mais precisa na pauta, na agenda do governo. Porque se não for dessa forma, a gente vai ter um país com a quantidade que a gente tem de pessoas que nele habitam, um país cada vez mais desigual. Aumento real do salário mínimo, né? Aumento real do salário mínimo, que impacta diretamente a todo mundo. Todo mundo. E todo mundo ganha com isso. O cara do comércio. Isso, aquilo. Até quem é do comércio, o outro claro, que é do supermercado. Então, movimenta toda a economia. Até os grandes já viram, como o governo na época deles, como eles ganharam dinheiro. Sim, sim. Porque o dinheiro com a distribuição de renda, tu dá condições às pessoas que mais precisam, de elas poderem também comprar, trocar sua geladeira, comprar o seu móvel, comprar a sua televisão. Isso sim, vai fazer o dinheiro girar, sim, vai comprar uma comida melhor, poder ir no restaurante no fim de semana com a família, poder viajar de avião, que foi uma reclamação intensa da grande elite brasileira de que não, o próprio ministro da Economia reclamava, sim, que tinha muita empregada doméstica viajando para Miami. Agora, como é que tem gente que ainda defende isso? É isso que é surreal. Como é que pode? Então, é até triste, né? É até triste, porque tu fala e as pessoas nem conseguem, mesmo sabendo, vendo o vídeo, mostrando o vídeo, elas não... Estamos vivendo uma era mesmo... Eu estava dormindo, eu não vi o que fizeram com essas pessoas, vamos falar assim, né? Agora sim, vamos falar daquela vez que você foi candidato a prefeito de Florianópolis, um fato inusitado, assim, que tu tenha na tua memória e que possa contar para a gente da campanha Jingle, o que tem assim que a gente possa lembrar? Teve assim, primeiro toda essa discussão, né? Primeiro que a gente fico, como eu disse, estou feliz aí com a tua candidatura e que o partido tem condições de dar uma estrutura muito diferente daquela nossa. Nós não tínhamos estrutura, nós tínhamos... Não tinha estúdio assim, não tinha nada? Não tinha nada, nós tínhamos era vontade. Não tinha internet na época? Não tinha nem internet. Era panfletinho mesmo? Panfletinho mesmo, e assim, e aí a gente fazia aquelas discussões, né? Qual o nosso lema para a cidade, né? Então, eu lembro que a gente amadureceu isso. Vamos fazer um plano de governo, vamos fazer qual é o nosso lema, que daí desembocamos no Florianópolis para Todos, né? E aí dizemos, bom, nós somos o 13, vai ser a primeira vez que o 13 vai estar numa urna aqui, vai ser o 13 na campanha. Tem os grandes partidos da época, né? O MDB, que acabou ganhando as eleições. Sim. Quem ganhou foi o MDB. Aí o Edson Andrino, que ganhou as eleições. Isso. Aí ela disse, então vamos botar aqui uma zebrinha, o 13. O 13, vamos botar uma zebra aqui. Vai dar zebra nessas eleições. Jogo do bicho. Que o povo vai ver que a melhor alternativa sim, não é desses grandes que estão se apresentando, é fazer uma corrida de apostar, né? Sim. Apostar na zebra. Então fizemos uma zebrinha, a zebrinha ficava animada e tudo isso foi uma coisa interessante. A gente também tinha muita leveza na campanha, né? Campanha sim, dura, difícil, sem dinheiro. Imagina. Sem nada, tudo a gente cotizando para alugar uma garagem na Tolentino. Uma garagem mesmo. Uma garagem mesmo ali, perto do terminal. Para montar o comitê. Para montar o comitê. Chegava ali 6 da manhã para começar a trabalhar, para reunir, para discutir como é que a gente podia conseguir isso, conseguir aquilo, ter um mínimo de recursos. E não tinha como fazer o programa eleitoral, né? Então, assim, o lado bom é que tinha, como eu disse, essa leveza, essa ideia de criatividade, de inovação, mas a gente não tinha como fazer o programa eleitoral. Então, a gente fazia ao vivo na rua, gravava na rua, que não tinha estúdio. Depois... Gravava uma câmerazinha ali. Câmerazinha,
E 85, imagina o tipo de câmera, né? E aí gravava na rua e mandava aquele lá. Depois a televisão não aceitaram mais. Aí Meu Deus do céu, não aceitaram para botar como programa eleitoral. Aí nós conseguimos negociar. Eu acho que era com a RBS na época, não tenho certeza, mas alguém abriu uns estúdios quando tinha janelas da madrugada. Para poder gravar lá. Para poder gravar lá, ao vivo, assim, você tinha aqueles minutos, você não tinha tempo para regravar nada. Sim. Você ia lá... Era valendo. O improviso. Eu gravava de improviso, só tinha o tema, né? Sim. Aí gravava de improviso, geralmente gravava de improviso, e era assim, você gravava das 5 às 5h30. Aí quantas vezes eu desci o Morro da Cruz com o sol nascendo, já ia para o terminal, já ia para a rua, porque a gente gravava de madrugada nas janelas, porque a gente não tinha como contratar um estúdio. Mas conseguiram botar o programa no ar daí? Com certeza. Colocamos o programa aí botaram a zebrinha. Botamos a zebrinha. E a zebrinha ela tinha uma música, tinha uma música. Consegue lembrar um trechinho da... não. Não vai lembrar da zebrinha? Não consigo. Tem uma jornalista que era... Eu vou tentar ver se lembra uma hora, quando eu trazer mais um da época, eu vou pesquisar e vou pedir para cantar aqui. Vou tentar ver se a gente acha essa música aí, botar no fundo para o pessoal lembrar. Isso. Já pensou se alguém tem essa música? Já seria legal para o pessoal lembrar, porque o pessoal fala muito sobre essa zebrinha aí também, né? Foi bem marcante, assim, né? Foi bem marcante. A gente, claro, não teve um sucesso eleitoral fantástico, mas a gente teve um sucesso de construção do partido, né? Porque o que era a diferença também? Como era eleição solteira, o estado inteiro assistia o programa, porque não tinha nas outras cidades. Uhum. Então, o estado... Era para o estado inteiro, então? O estado inteiro assistia o horário eleitoral de Florianópolis. Olha isso. Então, a gente tinha uma oportunidade de falar para o estado inteiro. Sim. Então, o PT se germinou, se fortaleceu no estado inteiro. Aquela campanha Vocês sentiram isso? Claro, tínhamos isso, eu vi em todos os lugares. Né? Muita gente se identificou com as propostas, com as ideias e começaram a pedir para... E de conhecer o próprio PT. Porque eu não conhecia, o partido não tinha. Em 85 nós tínhamos recém-fundado o partido, primeiras eleições, como eu disse, foi em 82. Então teve um impacto estadual, sabe? Sim. Por causa desse aspecto, que os programas eram veiculados estadualmente. Uhum. Então foi muito importante para a construção do partido, para a identidade do partido, para disseminar a nossa Hoje, de uma certa ideia. forma, os programas eleitorais de Florianópolis passam na Grande Florianópolis, que também tem um alcance muito grande, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas, e também a gente compreende da importância que é o período eleitoral para tu criar um momento de reflexão, né, acerca das ideias e a importância de poder realmente prosperar nas esperanças, né, que as pessoas possam ter esperança do que a gente tenha para apresentar. Então, o período eleitoral é muito importante. Ali as pessoas que às vezes não estão ligadas muito no período eleitoral, mas a hora que entra ali naquela semana mesmo, que aí todo mundo se interessa e todo mundo quer ver uma cidade diferente, melhor, e aí começam realmente a ver a realidade, né? Que a cidade real não é a mesma que às vezes ficam falando, e mostrando. Quer se esclarecer para se posicionar também. Para se posicionar, é ali que a gente vê. Eu acho que a reta final é muito importante para as pessoas se essencial esclarecerem. para a democracia, né? Sim, a oportunidade das pessoas escolherem quem vai estar governando, quem vai estar legislando. Olha só a importância disso, né? E uma luta de ter realmente pessoas que foram lá para, na época, lutar para a gente ter uma Constituição, para ter uma... Voltando tudo lá no início que a gente estava falando. Passa um filme na cabeça aí. Isso, com certeza. E hoje? O que está fazendo hoje, Jorge? Hoje... Nosso primeiro candidato do Partido dos Trabalhadores de Florianópolis, lá de 85, o que faz hoje em 2024? Eu me aposentei da universidade em 2015, fiquei 40 anos como professor na UFSC, e a gente organizou esse coletivo para disputar, de saúde, para disputar as eleições de 2020, que eu fui um dos mentores ali do coletivo, né, convenceu o Baratieri, E o Baratieri, ele foi assumir na Câmara ali, primeiro dia já infartou, para ver como a Câmara de Vereadores não é tão fácil. Não, no primeiro dia ele já meteu o atestado. Tivemos que nos licenciar, né? Porque não deu para continuar. Daí. Não, mas foi uma experiência eleitoral muito interessante, né? Não, exatamente. As pessoas até hoje, agora a gente estava conversando aí com essa ideia também de ser um legado do coletivo, ser a pré-candidatura do Igor.
Então a gente estava conversando sobre, porque as pessoas perguntam para mim, Jorge, mas e o coletivo? É coletivo de novo? Porque foi uma ideia inovadora, interessante, que as pessoas apostaram, né? Então fizemos isso, que foi muito bom, e foi realmente, apesar da pandemia, né? Foi muito difícil. Nossa, foi muito uma eleição complicada. Não podia ir para a rua, e nós, assim, a maioria já veinha, né? Então, tem um risco maior, tem que se cuidar. As vacinas ainda estavam chegando, então era bem complicado. Então, mas foi uma linda campanha. E de lá para cá, o que está hoje? Daí a gente fez nós construímos um observatório SUS em Florianópolis. Isso. Para poder continuar com essa bandeira, continuar com essa coisa. Então agora... Como é que está indo o observatório? O observatório está indo bem. Agora, não é fácil fazer trabalho voluntário, né? Todo mundo de adesão voluntária, né? É bem difícil, né? Não é fácil mobilizar as pessoas para um trabalho. Todas as pessoas estão muito ocupadas também, né? Cada um com seus problemas. Mas agora está bem, nós estamos negociando uma parceria com a UFSC para a área de saúde coletiva, para a gente fortalecer o trabalho do observatório. Vamos fazer algumas atividades relevantes esse ano. Então, mas é uma coisa super importante. É uma ideia tão boa, que era inovadora no Brasil, que a Escola Nacional de Saúde Pública, no Rio de Janeiro, já criou também lá um observatório SUS. Olha, então, a gente pode... essa ideia de que está crescendo essa ideia. Mais uma organização que está saindo aí, não parou. Isso também, a gente criou um movimento de apoio às pessoas em situação de rua, o Morrua. O Morrua, que então faz parte, hoje está coordenando. A nossa presidenta Eliane também faz parte? Né? Faz parte. Eliane hoje Schmidt, nós estamos... grande abraço, Eliane. Isso. Está assistindo nós estamos... Hoje a gente está coordenando, inclusive uma pessoa do Morrua coordena a Rede com a Rua, que nasceu nessa trajetória, né? Sempre com o trabalho conjunto com o Padre Wilson, né? Sim. Que é um projeto também que a gente sempre acreditou no esforço que ele faz na cidade para trabalhar com essas populações vulneráveis de vários tipos. E os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, é uma das prioridades. A gente fica triste de ver que estão até discutindo a possibilidade de fechar o restaurante popular. Então, políticas higienistas na cidade. Agora são ataques, né? Ataques violentos contra o direito humano básico. E o que é estranho nisso é que eles misturam, né? Estão misturando, eu estava falando esse dia num debate que estão misturando um trabalho de assistência social e transformando ele num problema de segurança pública. Na cabeça das pessoas, acaba caindo realmente como uma situação que tem que resolver, como uma situação de segurança pública. Quando, na verdade, não é só de segurança pública, é uma falta de as políticas públicas serem bem aplicadas, as portas de acolhimento para todos os serviços que têm que ser feitos. E aí parece que meio que uma preguiça da prefeitura também de estar atuando mais precisamente nisso. E na forma do improviso, quando é ano eleitoral, a toque de caixa, eles querem fazer qualquer coisa. E na cabeça das pessoas acreditam que vai funcionar, porque isso ali é a única solução, e enfim... É um debate realmente porque é lógico que cresceu a população em situações de rua em Florianópolis, mas isso é consequência da situação econômica e social. Nos últimos anos não teve investimento nas pessoas. E as pessoas se desestruturaram, as famílias. Sim, né? Somente a pandemia também aconteceu bastante isso. Então a gente faz esse trabalho com o Morrua. E então é isso, a gente nunca deixei de de ser um militante social. Sim. Contribuo com o Partido dos Trabalhadores dentro do possível. Agora estou apoiando essa ideia de ter um legado do coletivo na pré-candidatura do Igor. Legal. Para compartilhar também essa... Gostou da ideia do PT ter candidatura própria? Desde 2008 não tinha pré-candidatura, não? Eu fui um defensor desde o primeiro momento. Agora eu gostei. Com certeza. Não, eu acho que essa estratégia é necessária, importante. E foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em trazer aqui para conversar, foi justamente quando eu conheci o Jorge, e sabendo que ele foi o primeiro candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, em Florianópolis. Eu pensei, poxa... Não vou perder essa oportunidade. Foi ali que eu tive a ideia. Eu vou entrevistar ele aonde? Ali saiu a ideia de fazer o podcast aqui para que a gente possa não só estar dialogando, mostrando para as pessoas, mas que fique como um registro histórico do que a gente está falando aqui agora para as futuras gerações. Um dia que abrir um baú lá da rede social, né? Vai achar lá numa pesquisa, vai aparecer, o que é isso aqui? Olha só que legal. Daí começa a ver aquilo
Quem sabe a gente possa estar ajudando lá, daqui uns 40 anos depois, de novo, os 40 anos a gente vai estar falando para muita gente que está num outro processo político, num outro processo cultural, num outro processo, num outro momento da sociedade, e olhar para 2024 e dizer assim, nossa, olha como é que era lá em 2024. Então, sim, isso é muito relevante. Agora, falando de máquina do tempo, eu falei para ir para frente, sim, 44 anos, eu fico imaginando agora lá para trás, quando você foi candidato a prefeito de Florianópolis, o que o Jorge de hoje, você podia viajar agora pelo tempo, e chega lá em 1985. Isso. Em 85, você chegou em 85, encontrou o Jorge de 85 lá. O que você falaria para ele? Bom, eu ia encontrar aquele Jorge jovem, de bigode preto, cabeludo, preto e tal. Então, ia com uma energia enorme, que já seria legal. Eu falei, Jorge, que saudade desses bons tempos. Boa. Que saudade dessa época e tal. Assim, o que eu acho que eu posso dizer é que hoje, né, com 40 anos dessa experiência, sou uma pessoa muito mais madura, obviamente, né, muito mais preparada para discutir os grandes temas, para ver as grandes necessidades da cidade, mas não quero ser candidato, eu quero colaborar, né? Mas assim, eu ia dizer que, bom, foi legal, porque a gente ia dizer para ele, vai lá, cara, toca. Isso. Continua. Isso, faz claro, bem feito. Isso. Ia fazer de novo. Assume mesmo, não deixa de assumir. Assume que está legal lá na frente, que lá a gente está lembrando de ti aqui agora. Isso, que essa coisa vai crescer, vai se desenvolver, vai virar essa força. E que o Lela vai ser um marco, nessa estratégia de ter candidatura própria, da gente ter o 13 na urna, da gente ter fazer um contrapeso aqui importante dessa política nacional de reconstruir o Brasil, de reconstruir a cidade, nessas políticas públicas, dessas coisas, né, de avançar esses aspectos que a gente já comentou. Legal. E que são extremamente urgentes para a população, e que principalmente que a população volte a ter uma esperança, né? Volte a ter uma crença de que a gente pode fazer uma Florianópolis mais justa, fazer uma Florianópolis inclusiva, fazer uma Florianópolis com participação da comunidade. Eu acredito muito no trabalho comunitário também, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que acreditar, né? É isso aí, porque isso é descentralizar. Eu costumo dizer, né? Que é tão nobre, Jorge, porque assim a gente fica imaginando, né? Quantas pessoas são atingidas por programas sociais, programas de governo, pessoas que nem conhecem a gente. Isso. E que a gente não conhece. E é nobre demais tu poder fazer isso. Então é só através da política que a gente consegue chegar nas pessoas. Porque tem gente que fica tentando sair da política, não vale a pena discutir política, eu não quero saber de política. Cara, você acorda de manhã, você ligou o interruptor da sua energia elétrica, da luz da sua casa, ali tem política. Seja da tarifária, seja da distribuição, seja do planejamento para construir uma hidrelétrica, para não faltar energia, ou eólica, ou solar. As decisões estão na caneta de algum político, de algum grupo político, ou de uma decisão coletiva política. Então a política vai estar na tua vida. Se tu para num semáforo que está vermelho e sai nele verde, essa decisão do tempo do semáforo é política. Se você vai sair de ônibus e o ônibus tem ar-condicionado ou não tem, se você está no inferno de um trânsito na cidade, as decisões que levaram você a passar por esse inferno, muitas vezes pode ser política. Então eu costumo dizer isso para as pessoas. Não adianta fugir dela, ela vai estar contigo. Agora depende, se você estiver mais perto e ajudar coletivamente do lado certo a defender aquilo que realmente é para ti, tu vai ter realmente um dia muito melhor, menos infernal. A política vai te ajudar com isso. A gente sempre tem que dizer que a gente é corresponsável pelo resultado da sociedade que a gente está. É bem isso. A gente é corresponsável. É bem isso. Então, se a sociedade está muito longe daquilo que a gente gostaria, a gente pode fazer mais. E a gente deve fazer mais. Sim. Agora, me diz uma coisa, se para nós concluir aqui, que o tempo nosso está acabando aqui, que o podcast, se pudesse, tem história para contar, de repente a gente volta aí para dando tempo de voltar para conversar mais. Mas você imaginava lá, ajudando a construir o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, que ele seria um dos maiores partidos do mundo, o maior partido da América Latina, e que hoje a gente tem a satisfação de dizer que a gente pode se empoderar, usar a potência do Partido dos Trabalhadores para ir junto à sociedade e falar, nós construímos as melhores políticas sociais que mais colocaram as pessoas que precisam na roda da economia. Você imaginava? Eu tinha essa visão positiva, já tinha essa intuição. E também não era só intuição subjetiva, assim, você via os quadros do partido, né, os quadros técnicos,
né, os quadros acadêmicos, os quadros sindicais, né, você viu aí o Lula, né, a capacidade política do Lula. Mundial. Né, mundial, né? Mundial. Você viu, né, o Lula ele deu um banho nessas relações, nesse poder de transformar o Fome Zero numa agenda mundial. Ele humaniza a política. Eu costumo dizer que ele humaniza a política. De colocar o Bolsa Família numa referência mundial, como um maior programa de inclusão, né, de combate à pobreza, à miséria extrema, que é a transferência de renda direta no mundo inteiro. Então, eu tinha essa convicção de que a gente ia conseguir ter sucesso. E é bom estar do lado certo da história, né, Jorge? Com certeza. É bom estar do lado certo da história e infelizmente, aqui a gente tem que encerrar o nosso Fala PT e te agradecendo mais uma vez, agradecendo e pedindo para que esteja junto aí. Estamos juntos, eu quero desejar o maior sucesso nessa nossa campanha. Na verdade eu me coloco como uma ferramenta também do partido para que a gente possa fazer o melhor aqui. Estou feliz com essa ponte aí, 85-2024. Viu aí então, estamos chegando lá. Obrigadão aí. E o Fala PT de hoje fica por aqui, vai ficar ligado nas redes aí e em breve a gente tem mais para apresentar para vocês. Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.